Glórias ao Senhor Jesus. Mais uma vez, nós estamos ao vivo pelo Instagram, iniciando o nosso estudo semanal. Nós que vamos dar continuidade no livro de Gênesis. Nós estamos estudando, né? Estudando o livro de Gênesis que vai falar muito, né? Vai falar muito assim ao nosso coração, que é o início de tudo, né? Nós estamos vendo a questão do chamado, do sacerdócio. E essa live semanal, ela tem como tema, né, alinhando o seu sacerdócio. Então, toda sexta-feira eu estou aqui com o Rodrigo, mas a partir da próxima sexta-feira nós vamos ter algumas pessoas convidadas que nós também vamos falar sobre alinhando o sacerdócio. Já quero agradecer aí ao nosso amigo irmão Van, que está conosco, parceiro, amigo, que vai ser uma das pessoas que vai estar aqui com a gente, né, qualquer dia, para também falar conosco aqui sobre alinhando o sacerdócio. Também tem a Érica, né? Deus abençoe a sua vida. A Érica pode ser a Érica ou o Rafael, mas assim sendo os dois, que o Senhor abençoe a sua vida. E também entrou a nossa irmã Sueli, né? Que se move ali no nosso ministério, na unção do presbitério. Meu querido pastor Jefferson Praciando, homem de Deus, te amo o seu coração, pastor Jefferson. Tamo junto. Vocês, dá para me informar se tá me ouvindo, se o meu áudio tá saindo legal? Tô falando de um fone Bluetooth e eu precisava que você me desse esse feedback. Amém, Ivan? Anota aí para depois passar pra gente, né? Tô esperando o Rodrigo aqui, né? O Rodrigo entrar. Esperar o Rodrigo chegar aí, ele me chamar para que a gente possa iniciar o nosso estúdio. Valeu, Rodrigo. Obrigado, Érica. Pronto, acabou de entrar o nosso pastor Rodrigo, né? Que se move com a gente ali na Techuvá Church. Deixa eu aceitar ele aqui. Pastor Rodrigo Rocha. Aleluia. Jefferson, pastor Jefferson, te amo muito, meu querido. Você sabe que eu amo muito você, pastor Jefferson. Boa noite, Rodrigo. Rapaz, que haja luz. Eu tô aqui, homem, esperando. Eu não sei o que tava acontecendo, não, viu? Também não sei, não. Eu só sei que você tá todo escuro aí. Eu tô profetizando aqui Tá que haja escuro? luz. Não, tá normal aqui. Pra mim não tá, não. Só pra mim, gente. Olha aí, vocês que estão aí comigo. Vocês estão vendo o Rodrigo? Eu não estou vendo o Rodrigo aqui. Quem estiver me também. vendo aí, dá um sinal. Se você estiver me vendo, dá um sinal de ok aqui. Digita aí no comentário. Tô vendo o Rodrigo, tô vendo o pastor Dez. Porque tô normal Aleluia. aqui. Tu tá escuro aqui pra mim. Ó, não estão vendo, viu, Rodrigo? Não estão te vendo. Não está vendo. Eu vou ter que. Não estou vendo o Rodrigo, não. Não sei o que é isso, não. Peraí. Dizendo que não. O pastor Jefferson também está dizendo que não. Aleluia. Mas vocês estão me vendo, esse pastor lindão aqui? Aleluia. Tá entrando aqui Ramos. Ó, o Van também dizendo que não está ali vendo. As pessoas estão entrando. Aleluia. Se você, Rodrigo, sair e voltar... o Rodrigo saiu, ele vai voltar de novo, vou fazer o convite a ele. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Irmãos, antes que a gente volte aqui à comunicação com o Rodrigo, por favor, nos ajude aí a convidar mais pessoas para esse momento, alinhando o sacerdócio, tá bom? Vocês clicam aí no aviãozinho e convidam o maior número de pessoas que vocês possam convidar, em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, Ramos. Boa noite. Deus abençoe a sua vida. Pronto. Nada? Nada. Cara, não sei o que é isso. Vamos começar sem te ver, tá bom? Dá para ouvir teu áudio?
Dá para me te ouvir, todo mundo te ouve, mas só não vê a tua imagem. Leninha, mãe do Anderson, também está com a gente aqui. Louvado seja Deus. Hoje está forte aqui, viu? Hoje nós vamos falar sobre a história de Abraão, né? Quem foi Abraão na Bíblia? Aleluia. Amém, Rodrigo? Tá ouvindo a gente? Tô ouvindo sim. Eu tô lhe vendo, tô vendo a minha imagem aqui, mas não sei por que não tá aparecendo aí, sinceramente. Não tá aparecendo. Acho que só você tá vendo e a gente não consegue te ver. Pode ser questão de internet. Tá normal aqui. Ou com algum bug aí no aplicativo, né? No seu aplicativo de Instagram. Tá bom? Então vamos lá começar, enquanto aí. Pode falar. Pode continuar, eu vou fechar aqui a minha tela e tentar entrar de novo para ver o que é isso. Não tá dando certo. Mas aí qualquer coisa fica só o áudio, é o jeito. Tem problema não. Danielzão entrou também. Meu irmão Daniel entrou. Aleluia. Irmãos, vamos começar. Em nome de Jesus, vamos começar. Vamos falar sobre a história de Abraão. Nós vamos falar quem foi Abraão na Bíblia. E através disso nós vamos tirar algumas lições para que nós possamos alinhar o nosso sacerdócio com Deus. A palavra sacerdócio, ela é um encargo a qual Deus coloca na nossa vida, sobre a nossa vida, né? E eu sempre tenho uma tradução sobre o sacerdócio que é ocupar lugares vazios de Deus. Deus sempre vai levar você em um lugar que ele está vazio dele, para que você leve a glória dele, para que você seja o sacerdócio dele lá, para que você seja um embaixador dele lá, né? Isso nós sabemos de tudo que Deus vai fazer isso. A paz do Senhor, Daniel. Paz do Senhor. Aleluia. Mais uma vez, vou aceitar aqui o Rodrigo e já de antemão já vou começar o nosso estudo, tá bem? Rodrigo, tá aí, apareceu. Tô te vendo agora, mano. Apareceu, homem. Rapaz, que negócio é esse, homem? Camisa bonita. Tá mudo? Tá não, tô te ouvindo. Me ouvindo? Ah, tá. Perfeitamente. Você tá me ouvindo? Agora tô. Pronto. Não sei o que foi isso não, viu? É o inimigo se levantando, né? É pela sua camisa que tá tão bonita hoje. Quando eu for pastor que nem você, eu vou comprar uma camisa dessa aí. Ah, tá certo. Vamos lá. Boa noite a todos. A Érica disse que não está escutando. Mais alguém não está escutando ou só a Érica não está escutando? Janaína, a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, interage aí com a gente. Interage aí com a gente. Vocês estão ouvindo ou só a Érica que está aí, que está vendo a nossa imagem muda, só a imagem, mas não está ouvindo o áudio? Queria que vocês interagissem aí com a gente, em nome de Jesus, para que a gente possa começar. Então, Alessandra, aqui está perfeito. Estou escutando. Ok. Agora deu certo. Agora deu certo. Amém. Vamos lá? Em nome de Jesus, eu vou orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento que nós estamos aqui para glorificar e exaltar o teu nome, para que nós possamos alinhar afiar nossas ferramentas e para que a gente possa, Senhor, meu Deus, cumprir o teu ID e para que nós possamos também sempre estar diante da tua presença. Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Nós louvamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, amém. A primeira coisa que eu quero falar é sobre uma passagem que eu achei muito interessante, que eu quero iniciar com ela, que está lá em Romanos 14. Romanos 14 é uma palavra muito forte. Deixa eu ver aqui, Romanos 14, 23, que vai dizer assim, ó. Mas aquele que tem dúvidas se come está condenado,
porque não come por fé. Mas eu quero só que vocês atentem para a última parte, que diz assim: e tudo o que não provém da fé é pecado. Tudo que Amém. não provém da fé é pecado. E os Salmos, de número 66, versículo 18, ele vai dizer o seguinte, Salmo 66, 18, vai fazer o seguinte: pastor, o que isso tem a ver com Abraão? Vai ver, meu irmão, vai ter tudo a ver. Você vai entender no final que tudo converge para a glória de Deus. Salmo 66, versículo 18, vai dizer assim, ó: se eu no coração contemplará o pecado, o Senhor não me teria ouvido. O que ele está dizendo? Se meu coração eu enchesse de pecado, o Senhor, ele não nos ouve. Né? Isso é um salmo de Davi, né? Falando que se ele tivesse enchido o coração dele de pecado, contemplado o coração dele no pecado, Deus não ia ouvir. Romanos diz que tudo que não provém da fé em Deus é pecado. Amém. Né? Então, assim, você vai ver alguns altos e baixos da vida de Abraão, mas são coisas que Deus permitiu. Interessante, Rodrigo, antes de a gente começar a falar um pouco de Abraão, Deus, ele não deixou, ele não escondeu as falhas dos grandes homens de Deus. Ele deixou claro, né? A falha de Abraão quando mentiu e ofereceu a sua esposa, né? Quando ele levou a Agar juntamente com ele, a pedido, né, da própria esposa, Sara. Quando a Sara ofereceu a ele a mulher, que você vai ver depois que Isaac, na mesma forma como estava casado com Rebeca, que ela não poderia ter filho, mas ela não deu uma serva dele para Isaac, não disse assim, não, vamos orar. E na oração Deus deu, né, o filho a Isaac, que foi Esaú e Jacó. Mas com Abraão foi diferente. Abraão, ele aceitou, né? Ele aceitou, coabitou com Agar e nessa relação nasceu Ismael, e nós sabemos que até hoje, né, Israel paga o preço por essa escolha, por esse ato de Abraão. Mas assim, mediante tudo isso, a história de Abraão, ela é uma história, assim, uma das mais importantes da Bíblia. Primeiro, vai falar sobre a origem do povo hebreu, né? Foi a partir dele que Deus começou a constituir um povo, né? E também ela está ligada diretamente à Igreja de Cristo. Você vai bem tirar muitas histórias de Abraão ali, que Deus está apontando para a igreja, está apontando para o seu corpo. Mas, Rodrigo, quem foi Abraão na Bíblia? Quem foi Abraão? Abraão, ele foi o filho de Terá, né? A sua família, era natural de Ur dos Caldeus. Eles eram de Ur dos Caldeus. Tem alguma linha teológica que diz que ele é contemporâneo de Jó. E nós sabemos que um dos primeiros livros a ser escrito foi o livro de Jó, né? Há quem diga que foi o próprio Moisés que escreveu o livro de Jó. E alguns teólogos dizem que Jó, ele é contemporâneo de Abraão, né? Mas não tem, assim, estudos arqueológicos, mas a Bíblia não fala sobre isso, mas falam que os historiadores dizem que eles são contemporâneos. E Abraão, a família de Abraão saiu de Ur dos Caldeus, né, para ir para Canaã. Mas no meio do caminho, Terá parou, não foi. E Terá parou ali em Padã Arã, né, em Arã. E nós sabemos que Arã era uma cidade idólatra, onde muitas pessoas adoravam muitos deuses, e o próprio pai de Abraão era um fabricador de ídolos, né? E ele parou ali em Arã. E Deus continuou com Abraão, dizendo: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. Mas eu digo assim, na sua visão, no seu conhecimento bíblico, quem foi Abraão? Fala para nós. Partindo desse princípio de que da família eu gosto de partir do que a Bíblia diz, né? A gente sabe que a gente pode
se inclinar para algumas linhas, mas eu gosto de partir do princípio da palavra. Então, do princípio da palavra, a gente vai ver realmente Abraão como filho de Terá. E como o pastor bem disse, Terá, ele foi um homem não só fabricante de ídolos, mas ele mesmo adorava outros deuses, né? Ele era um politeísta, né? Digamos assim. E, querendo ou não, né, de tabela, Abraão também passou por um período nessa influência de seus pais, né? Quando Terá morre, lá no finalzinho do capítulo 11, ele diz, Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e a sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas, ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã, como você disse. Em Arã, Terá ficou. Mas, querendo ou não, Abraão recebeu um pouco dessa influência dos seus pais, dos seus ancestrais, né? Que eram pessoas politeístas, adoravam vários deuses. Abraão ainda não tinha sido chamado por Deus, Abraão ainda não tinha tido uma experiência com Deus. Abraão vem ter uma experiência com Deus já adulto. E é quando no capítulo 12 ele diz, olha, então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Aqui a gente vai ver o chamado, o início do chamado de Deus para a vida de Abraão. Até então, Abraão era guiado, digamos assim, por aquilo que o seu pai o oferecia. Mas Deus tinha um propósito na vida de Abraão, que ele teve esse zelo. O chamado de Abraão, quando Deus diz, sai da tua terra, do meio do teu povo, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, Deus não só tinha a intenção de fazer Abraão pai de multidões, né? Que Abrão no hebraico quer dizer pai elevado. Quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão, fica pai de muitos, pai de multidões. Deus não queria somente fazer Abraão pai de multidões. Deus quis com que Abraão não absorvesse de maneira que viesse ficar enraizado nele aquela cultura do pai de adorar vários deuses, de ter ídolos, né, de ser um politeísta. Quando Abraão é chamado por Deus, que ele entende que é Deus, ele começa a ser agora uma pessoa mono, né? Eu acredito em Deus, Yahvé. Nós sabemos que o nome de Deus, não existe um nome assim como Rodrigo, como Décio, como Cristo, não é um nome próprio. O nome de Deus no hebraico são só consoantes, né? Yahvé, são só, não existe vogal no nome de Deus. Mas quando ele entendeu que era Deus que estava chamando ele, Abraão, pode observar nos textos, isso a gente vai ver no decorrer do que a gente vai falando aqui. Aonde Abraão parava, ele estabelecia um altar a Deus, toda a terra. E outra coisa que é bom a gente entender, Abraão ele não tinha essa coisa apegada com terra, ele é meio que um nômade. Ele vivia viajando de terra em terra. De terra em terra ele estabelecia ali um acampamento, estabelecia um altar a Deus e assim ele ia até chegar aonde Deus queria. Então Abraão, a princípio, é o filho de Terá. É verdade. Por Deus. Interessante duas coisas que você falou, Rodrigo. Eu quero ser pertinente nisso, na questão que você disse, né? E a Bíblia também comprova que Abraão ele estava sendo influenciado no ambiente de paganismo, né? No ambiente de um ambiente politeísta, né? De adorar vários deuses. De Baal, Deus da lua, Deus Baal, Deus daquilo. E o próprio pai era um fabricante. E isso, puxando para os nossos dias, enquanto há algo que divide você de Deus, não tem como a gente alinhar o sacerdócio. Não tem como. Deus não vai dividir você. Por isso que Deus chega para Abraão e diz,
sai da tua terra e sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Deus não mostrou. Deus disse, eu vou te mostrar. Porque no processo, até eu coloquei hoje na porção diária sobre processo. Para não pular processo. Então, no processo, Deus vai nos modelando. No processo, sim, Deus vai nos tornando mais parecido com Ele. Porque para poder exercer o sacerdócio, é simples, como a Bíblia nos ensina. Ela diz assim, ó, negue-se a si mesmo. Para exercer o sacerdócio, tem que ter renúncia. Se não tiver renúncia, não tem como. Então, Abraão estava no seu conforto, né? Abrão, né? Pai exaltado, né? O exaltado. Pai exaltado, elevado, exatamente. Elevado. Então, ele estava num ambiente de conforto. Muitas pessoas hoje deixam de exercer o seu chamado para Deus, para exaltar a Ele, para ser pai de multidões, não ser pai exaltado, pai elevado, porque o pai exaltado e elevado só é um, que é o Todo-Poderoso, né? Fica nesse ambiente de conformismo, sabe? Porque sabemos nós, a partir do momento que dizemos sim para Deus, meu querido, o negócio é forte. Paulo, quando vai dar os seus relatos da sua missão, ele não vai dizer ganhei quantas almas, ganhei aquela cidade para Jesus, eu formei aquela igreja, né? Eu fiz isso e aquilo. Não, ele disse assim, ó, passei quarentena, levei açoite, passei frio, fui no naufrágio. Quer dizer, eu não estou estimulando você não, porque em todas as coisas Deus nos dá graça. Não é isso que eu estou assim, não vem, quem é aquelas pessoas, né? Não vem para o evangelho não, que é estreito. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa e dizia, olha, Deus é contigo. Não, mas primeiro, para eu exercer meu chamado, eu tenho que consertar a minha casa. Eu digo, já é exercendo o seu chamado, minha filha. Não, sabe? Não, mas porque uma pessoa lá está errada que está falando de mim. Mas parece que ela está certa, porque você está parando por aquilo que ela falou. Né? Então, assim, uma coisa muito interessante. O ambiente aonde Abraão estava não dava para alinhar com o sacerdócio dele, né? Não dava para alinhar com o sacerdócio que Deus adquiriu para ele. E a outra coisa, né, Rodrigo, que você falou, que ele era nômade, né, que você falou, e também a Bíblia nos respalda sobre isso. Mas o interessante, o porquê de ele ser nômade? Porque Deus não falou para o lugar para onde ele iria. Deus falou, eu vou te mostrar. Isso. Então ele seguia ali. E alguns pontos, por a ociosidade, entrava em lugares que Deus não permitiu, como nós sabemos lá do Egito, né? Paz do Senhor, Nanda. Bom ver você por aqui. Conclua Pode continuar, aí, pastor. Não, já? Então, não deixa tu falar, não. Então, quando Deus o chama, né? E aí a gente vai ver que Ló, ele é abençoado de tabela por causa da associação que ele tinha com Abraão. E quando Deus chamou Abraão, não chamou Abraão novinho. Quando você vai ver a Bíblia relatar alguma coisa de quando ele partiu, Abraão já tinha 75 anos, né? Então não existe esse negócio de, eu sou velho já, não tem mais, né? Não existe com relação a Deus, quando Deus nos chama, ele não tem muito essa particularidade com a questão da idade, né? Nós vemos isso com Ló. 75 anos de idade, ele foi chamado para cumprir um propósito de Deus. E eu creio plenamente que Abraão, ele é como se fosse um pai, né, digamos assim, o início dos cristãos, né? Ele creu, você vai ver depois aquele encontro dele com Melquisedeque, que é uma figura de Cristo, né? E Abraão é isso. Ele, na verdade, Abraão, ele, se você for ver, eu vou usar o cristianismo como religião só para as pessoas entenderem, né? Mas Abraão, ele é uma pessoa que influenciou os cristãos, né? Ele é conhecido como o pai da fé, né? O justo viverá pela fé.
Você vai ver Abraão sendo visto como uma pessoa também assim de relevância dentro do judaísmo, e você Isso. vai ver também dentro do islamismo. Abraão, ele é muito citado dentro do islamismo. Então, ele foi uma figura muito forte no mundo, né? No planeta Terra. Abraão foi um cara muito... A pessoa de Abraão foi muito influente nessas três religiões, digamos assim. Até tanto que chama ele de o pai Abraão, né? Pai Abraão, os fariseus Isso, falavam muito isso com Jesus, né? Não, o pai Abraão, e Jesus até uma vez falou para eles assim: se vós fosseis filhos de Abraão, sabereis quem eu sou. Porque você vai ver em vários sim, momentos Abraão se encontrando com a Bíblia diz que são com anjos, com os varões luminosos e tal, mas teofanicamente, em uma teologia teofânica, você vai ver que aqueles anjos eram a representatividade de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Quando aqueles três foram lá para avisar que ia destruir Sodoma, era a personificação dos três, sim, do Pai, o Filho e o Espírito, né? sim, Então, por isso que ele falou, se vocês sim, realmente são filhos de Abraão, vocês vão saber quem eu sou, né? Vocês vão perfeito. saber quem eu sou. Então, assim, Abraão, ele começa o chamado dele a partir do capítulo 12, né? O capítulo Perfeito. 12, como você já leu primeiro, Deus fala ali. Ele começa a andar sobre algumas regiões da proximidade de Betel, de Hebron, Beceba. Mas chegou um momento que eles ficaram... Teve fome. Sim. Aí, Rodrigo, uma pergunta. Abraão fez correto? Assim, quem somos nós para julgar, mas para trazer como se fosse uma reflexão para nós. Abraão fez correto de descer para o Egito, porque o filho dele, Isaac, ele não tomou a mesma atitude, que ele também teve fome na terra que Isaac estava, porém ele não desceu para o Egito, ele orou a Deus e foi cavar poços, né, que no último deu Reobote. Abraão, ele desceu para o Egito, né, depois de passar por várias cidades Sim. ali, de Betel, Hebron, Beceba, teve fome, aí ele desceu para o Egito. E no Egito nós sabemos que quase perdia a mulher. Há quem diga que ele não mentiu, porque Sara é a irmã dele, né? Diz que realmente é irmã, mas ele não falou a intenção disso, ele falou realmente de escapar a vida dele, porque falou assim, ó, diga que é minha irmã, porque se souber que tu é minha esposa, vão me matar para poder ficar contigo. Então, assim, a intenção dele foi assim, não, vamos falar a verdade mesmo, nós somos irmãs, não. Ele quis livrar dele, né? De um tão ponto, Sim. Rodrigo, só para gente pensar, de tão ponto que ele não se preocupou com Sarai, ele se preocupou com a vida dele, que possa me matar, se preocupou com a vida dele. Então, o que você acha em relação a isso, Rodrigo? Tudo tem um propósito, né? A gente não pode descartar, né? Mas como eu falei minutos antes, Abraão, ele era um nômade, ele vivia viajando de terra em terra. Deus não disse, a princípio Deus não disse, vai para a terra que eu te mostrar e a terra vai ser essa. Então, enquanto ele não tinha ainda uma revelação precisa de Deus, ele continuava naquela de nômade, né? Ele continuava naquela de... E a Bíblia vai dizer, houve fome naquela terra e Abraão desceu para o Egito, né? Uhum. Foi uma razão, um motivo, né? Que o fato dele ter ido para o Egito não quer dizer que foi assim um erro grave a Deus, porque Deus disse que ele ia ser uma bênção onde ele chegasse. Você vai ver, eu farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, ou seja, onde Abraão botasse a planta dos pés, ele ia ser famoso. É interessante que lá na Babel, como a gente estava vendo, né, os homens queriam se tornar famosos por conta, né, vamos ficar famosos, né, somos nós. Mas aqui não, é Deus que diz, eu vou lhe fazer famoso. Aonde você for, quem te abençoar, eu vou te abençoar. E quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Então,
O fato de ter acontecido as coisas no Egito com Abraão não quer dizer que já foi um erro assim grave. Não, ele estava caminhando naquilo que ele costumava fazer. Ele estava andando de terra em terra. Não existia residência própria, residência física, né? Então, enquanto ele não ouvia a voz de Deus dar sobre a terra, qual era a terra, ele andava. O erro que eu acredito no Egito de Abraão foi, primeiro, a mentira, porque Sara, ela não era irmã legítima de Abraão, certo? Existe um texto, eu não estou lembrado aqui agora, mas tem um texto que fala do grau de parentesco de Sara com relação a Abraão, mas não era irmã, tipo assim, você é irmão do Alex, por exemplo, não era esse grau de parentesco, né? Não existia esse grau de parentesco. Então, o medo de Abraão, por isso que a gente tem que ter cuidado com essa questão do medo, dependendo do contexto, lógico, o medo fez com que Abraão oferecesse a sua esposa a Faraó. Qual era a ideia dele? Não, você é muito bonita, ele disse, você é linda. A Bíblia diz que ela era uma mulher muito formosa. Tanto que quando ele chegou lá, que aqueles servos lá de Faraó, do Egito lá, eles disseram, rapaz, a mulher que está com esse homem é muito linda, tá? Então traga ela para o meu harém, eu quero conhecer. Ele levou logo para o harém dele, né? Onde tinha as mulheres que ele se aproveitava, digamos assim. Então o medo fez com que Abraão entregasse a sua esposa. E quando a gente vai falar de sacerdócio, no sentido de esposo, não é a mulher que tem que me proteger, no sentido, né? Eu sou o cabeça, sou eu que tenho que proteger a minha esposa. Então ele usou, o medo fez com que ele colocasse a esposa em uma situação vulnerável, de risco. Te digo mais, eu acredito que a maldição, eu vi até algumas pessoas debatendo, né? Será que Sarai deitou-se no Egito lá com Faraó? E muitas pessoas acreditam que sim, que por isso que foi, isso são pessoas estudiosas que falam, por isso foi que a maldição veio sobre aquelas pestes vieram sobre ele. E por que você fez isso? Por que você me disse que era a sua... O medo fez com que ele, tipo assim, fossem matar Abraão, né? Não, eles vão ver que você é bonito, vão querer ficar com você, e por causa disso eu vou ser alcançado. Eles não vão fazer nada comigo. Essa foi a intenção de Abraão, né? Ele mentiu, e com essa mentira, no início o pastor falou até sobre Agar, mas na verdade quem semeou e colheu Agar foi o próprio Abraão. Se você for ler o versículo, que esse meu óculos está horrível, versículo 16, diz assim, do capítulo 12? Perfeito. O 14 diz assim, quando Abraão chegou ao Egito, vieram os egípcios e Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo os homens da corte como o faraó a elogiarem diante do faraó, ela foi levada ao seu palácio, ou seja, ao harém dele. Ele tratou bem Abraão por causa dela, ou seja, ele foi alcançado com a bondade, digamos assim, de Faraó por causa da atitude, a beleza de Sara, né, e a mentira de Abraão. Só que ele, por conta disso, e Abraão recebeu, por conta da mentira, tem coisas que parece ser bom, mas depois você vai ver que vai trazer, na verdade, prejuízo. Abraão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas. Então, a atitude de Abraão de dar à mulher fez com que ele tivesse isso como recompensa. E, pastor, eu não tenho dúvida, eu não tenho receio em dizer que nessa recompensa Agar veio no meio. Porque a Bíblia diz que ele recebeu servos, servas e camelos. Então, a recompensa por causa da mentira veio também a Agar. Que lá na frente a gente vai ver a bagunça que aconteceu por conta dessa mentira. E depois vai vir a maldição sobre Faraó por causa da mentira de
Abraão. Olha só o que é que Faraó vai dizer no versículo 18. Por que você não me falou que era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser a minha esposa, a minha mulher. Ou seja, Faraó já tinha pego Sara para ser a sua esposa. Né? Ela já era esposa de Abraão. Olha só como isso é grave. E o que eu acho mais interessante, pastor, é que Deus, cara, ele faz com que essas coisas estejam transparentes aos nossos olhos. Porque as pessoas não conseguem ver, os homens da história não conseguem ver pessoas como Abraão, como os demais, pessoas falhas. Abraão não começou lá em cima. Abraão, ele errou muito para depois ele acertar. Né? Ele cometeu alguns erros gravíssimos. E Deus não deixou de ser com ele. Né? Não vai ser diferente conosco. Nós vamos passar por momentos difíceis. Isso não quer dizer que isso tem que ser justificativa, não. A gente tem isso aqui hoje para a gente não cometer os mesmos erros. Eu não preciso mais cometer. Está aqui, ó, Deus deixou claro para nós. Deus deixou bem transparente para nós na palavra. Ó, Abraão foi um homem de fé, foi ele que iniciou a questão da fé, foi ele que invocou o nome, foi ele que ofereceu o filho, mas ele no início ele errou, ele teve que aprender algumas coisas. Assim, Rodrigo, insistindo nesse assunto, a consequência das nossas escolhas, né? Deus não deu opção para Abraão descer para o Egito. Deus não deu opção. De forma nenhuma. Deus não deu. Ele foi por uma necessidade. E toda a vida que a gente se move por necessidade, há um espírito de covardia dentro da gente, Rodrigo. Você foi muito feliz e pontual, como eu disse. Em um relacionamento sacerdotal, não é a minha esposa que me protege, sou eu que protejo ela, eu sou o cabeça. Exato. Né? Eu sou o protetor da minha casa. Mas aí, ó, uma movimentação por necessidade fez Moisés entregar sua esposa para Faraó. Trazendo por dias de hoje, vamos interpretar a Bíblia agora figurativamente, que a gente pode, homeleticamente falando, a gente pode, hermeneuticamente falando, né, também pela homilética, a gente pode fazer uma tradução, uma interpretação figurativa, mas sem sair do contexto. Você vê que você não andar naquilo que Deus falou gera uma covardia. Da covardia você entrega a sua família. O ápice da sua família é a sua esposa. O ápice da sua família é o seu esposo. Você acaba entregando para Faraó. O que Faraó significa? O mundo. As coisas do mundo. Verdade. Muitas pessoas hoje não estão alinhando o sacerdócio, primeiro, porque se move por uma necessidade. Sabe? Se move por uma necessidade. Eu estou indo para a igreja porque eu preciso de uma bênção de Deus. Eu vou ser diácono. Errada, né? Isso, eu vou ser diácono, eu vou estudar para ser pastor, porque quanto mais Deus me dá um cargo e eu servir ele vai me abençoar. Para com isso, Deus não vai te abençoar pelos serviços, não. Deus já nos abençoou pela morte do seu filho. Né? Eu vou trabalhar na obra porque ele vai me abençoar. Querido, tu já é abençoado, nós somos abençoados por toda a sorte de bênçãos nas regiões celestes, está escrito. Né? Então, insistindo nisso, o que eu vejo aí, Rodrigo, é Abraão se movendo pela necessidade, colocou a esposa para proteger ele, ganhou por conta dela, ganhou as riquezas. Há quem diga, um estudioso aí também falou que Abraão ele era o cara que comprava e vendia escravo. Eu não entendo, a Bíblia não dá nenhuma imagem para isso. Até ele diz que Abraão vendeu a Sara para Faraó e por isso que ele ganhou todos esses recursos. A Bíblia não deixa claro, né? Não tem como pensar isso. Ele entregou para se proteger. E por causa dela ter muito irmã, aí a Faraó disse, olha, eu vou cuidar aqui do meu cunhado. O único cara que gosta de cunhado é Faraó. E
Abraão não comprou servos e servas, ele recebeu como recompensa, o texto é bem claro. Ele não comprou servos e servas, ele recebeu como recompensa. E aí você pode pegar que boa parte da riqueza no início de Abraão, baseado nesse versículo, interpretando o versículo, Abraão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Boa parte dessa riqueza de Abraão no início foi vinda de Faraó. Foi vinda de Faraó. Mais na frente você vai ver a discussão, a briga, o desentendimento dos pastores, não é de Abraão e Ló, é dos pastores dos tais, né? Eles começam a desentendimento porque a terra não suportava. Até onde eles estavam, pronto, até onde eles estavam, eu vejo que era uma terra que ainda não era uma terra que manava leite e mel, ainda não era uma terra propícia para habitar tanto ele quanto o Ló, porque eles tinham demais, eles tinham muitas riquezas e não comportavam naquela terra. Então, os pastores queriam mais que os outros, queriam ter mais posse do que os outros. E aí, agora você vai ver, pastor, isso eu acho tremendo demais. Porque Abraão foi o cara que Deus disse, você é uma bênção. É a partir de você. Né? Como ele falou lá com Noé, da outra vez, que Noé vacilou, agora Deus está aqui com Abraão. Abraão é você. A bênção é você. Eu vou tornar você famoso. Por causa de você, os seus familiares vão ser atingidos. Eles vão ser contemplados por causa de você. Então, Abraão, por direito, se ele quisesse, ele poderia dizer, meu irmão, o abençoado aqui sou eu. Você só está aqui por causa de mim. Abraão tinha esse direito. Mas foi que ele disse, cara, pode olhar, escolhe qual é o lado que tu quer ir. Qual é Ló foi guiado pela vista, né? Ele viu aquela coisa muito bonita, contemplou aquela coisa toda, foi guiado pelo que ele estava vendo. Então escolhe, eu vou para o lado ruim, digamos assim, Abraão, eu vou para o lado que é ruim. Mas Deus disse, Abraão, até onde alcançar a tua vista, até onde o teu olhar for, é o que vai ser seu, conquista, vai ser seu, né? Então, assim, você vê aqui Abraão, nesse exato momento, ao invés dele entrar agora como um guerreiro, porque lá na frente ele vai guerrear contra os reis que saquearam Sodoma e Gomorra e aprisionaram seu filho, o seu sobrinho, perdão. Mas aqui você vai ver Abraão entrando como um pacificador, cara, apaziguando, isso é muito lindo. Apaziguando, tá bom, ninguém vai brigar por causa disso, não. Não, e ele chama Ló, né? Ele chama Ló, quando ele está apaziguando as coisas, ele diz, você é meu irmão. Isso é uma forma de tratamento carinhoso, afetivo, próximo, íntimo. Você é meu irmão, Ló. Nós não precisamos brigar por causa disso. Foram riquezas que ele recebeu assim, que até então nem fazia tanto sentido ainda. Porque a bênção que Deus programou para Abraão não foi aquilo que Faraó deu, mas era aquilo que ia vir da parte de Deus para a vida de Abraão. Abraão foi um cara muito rico. Mas assim, entrou aí o pastor Assis, entrou também o meu amigo Rafael, Deus abençoe a vida de vocês, querido. Mas, Rodrigo, uma coisa assim interessante, que quando Abraão sai lá do Egito, e você já falou, a outro cenário que acontece, a contenda entre os pastores de Abraão com os pastores de Ló, aí depois vem a guerra, né? Através da guerra, onde ele conhece Melquisedeque, a gente vai tirar uma sexta-feira só para falar desse Melquisedeque, né? Que abençoa Abraão. Certo. Mas eu quero só pular para um próximo assunto de Abraão. Acontece tudo isso. Vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão se moveu por uma necessidade. Foi para o Egito. No Egito, ele coloca a sua esposa para proteger ele. Aí você entende que quando ele, no outro capítulo, olha como é que é interessante. No outro capítulo, o 13, vai falar sobre a separação. Sim. E Ló se moveu da mesma forma que Abraão se moveu quando foi para Faraó. Faraó se moveu por uma necessidade. Agora Ló está se movendo por o que ele estava vendo. Ele não tinha nenhuma necessidade. Ele não tinha nenhuma necessidade. Ele era rico. Só que se você for estudar
Por que Ló escolheu a cidade de Sodoma e Gomorra? Você vai ver que Sodoma e Gomorra, naquela época, para nós hoje, é como se fosse os Alphaville, né? Só ia pessoas de posse para aquela cidade. Tem uma coerência, isso que eu estou falando, que quando os anjos vão lá para tirar o Ló de lá, os anjos não foram com nada, não tinha posse. E eles queriam tirar, violentar os anjos, praticar sexo no meio da praça ali, envergonhar eles. Eles não queriam. Por quê? Porque eles não tinham posse. Entendeu? Ele se moveu por vista. Quis se turmar em uma... Não, aquela galera ali, aquela igreja ali pequena, não é para mim não. Eu tenho que ir para aquela igreja grande, que ali vai os artistas, ali tem shows pirotécnicos, tem isso, tem aquilo. Mas o que foi que Ló pagou com isso? A mesma forma que Abraão pagou. Ló pagou com a família, cara. Olha interessante isso. Mover o nosso sacerdote com aquilo que Deus está nos falando, do que Deus está nos ensinando, do que Deus está nos mostrando. Ele foi, vou para as Campinas, muito bonito. E ali tem história que só mora pessoas ricas ali. Eu vou para lá. Verdade. Né? Exatamente. Vou para lá. Ali é bom. Ali, não vou para cá, não. Vou ali porque eu sou rico, né? Eu sou rico, meu também é rico, e eu vou para lá. Mas qual foi o fim disso? Aí Abraão teve uma renúncia na vida dele. Ele disse, não, vou ficar por aqui mesmo. E você vai ver que a aliança que Deus chamou ele no capítulo 12. Mas a aliança de Deus com Abraão foi no capítulo 15. E no capítulo 17, Deus deu o nome dele. Né? Aonde está lá escrita aquela famosa versículo que eu e você sempre falamos quando tem a oportunidade de pregar. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ser tu perfeito, né? Essa é a definição de perfeição de Deus. Porque quando ele começou, de Deus. E quando ele começou a alinhar os sacerdócios com Deus, primeiro ele pagou o dízimo a Melquisedeque por todos os judeus, né? Ali a história fala que ele pagou. Sim. E aquele dízimo rendeu até hoje, está rendendo até hoje. Né? Segundo, ele começou... E você vai ver, Rodrigo, você falou no início, que onde Abraão passava, ele levantava altares. Mas você vai ver que ele começou a levantar altares a partir do momento que Deus chamou ele para conversa na xixa. Ei, Abraão, com 90 anos. Com 90 anos. Não, 99 anos. O cara foi ser chamado com 75 anos. Com 99 anos, Deus falou assim, cara, tu precisa andar direito comigo. A promessa é tu ir para o lugar que eu vou te mostrar. E o significado de levantar altar é receber a orientação de Deus, cara. Toda a vida, nós, para podermos alinhar o nosso sacerdócio com o Senhor, todo dia nós temos que estar levantando altares, porque nós precisamos ser guiados por Ele. Né? Não se movemos por vista. Paulo vai dizer, não se mova por vista, se mova por fé. Ele foi muito influenciado no início por essa questão politeísta, cara, de vários deuses, adorar outros deuses, né? Então, Deus, eu vejo Deus, a figura, né? Não está assim na Bíblia, a gente precisa sempre ter esse cuidado. Eu tenho muito cuidado, de às vezes falo coisas, mas digo, olha, isso aqui é uma forma figurada, é como eu vejo, não é que está. Mas era como se Deus viesse sendo na vida de Abraão, não só aquele que deu a promessa, não só aquele que queria que algo acontecesse através da vida de Abraão, né, sabe? Deus não foi aquela pessoa irresponsável. Abraão, sai do meio da tua terra, vai para a terra que eu te mostrarei, sai do meio da tua família. Deus não estava dando uma instrução, na verdade é uma ordenança, de forma irresponsável. Deus sabia qual era a parte que cabia a Deus. Então, o tempo todo você vai ver Deus sendo como um discipulador de Abraão. Abraão anda na minha presença. Por quê? Porque ele sabia que ele foi muito influenciado durante muito tempo pela essa questão politeísta. E trazendo para os nossos dias, às vezes, quando a gente... quando a gente não conhece Jesus, quando a gente não tem uma experiência com Deus, no sentido de dizer assim, Senhor, a partir de hoje eu quero que a minha vida seja tua. Antes disso, nós tínhamos
um estilo de vida completamente diferente, e foram anos. Né? Eu, particularmente, passei muitos anos, antes de conhecer Jesus, servindo às trevas, fazendo aquilo que me dava na telha. Então, eu passei muito tempo habituado. E quando a gente vai para Jesus, as coisas não acontecem assim, não. Ó. Como muitas pessoas pensam. Aí está lendo na Bíblia, Abraão aqui foi chamado, daqui a pouco Abraão, no instante Abraão foi pai. Como você disse, ele tinha 75 anos quando chamou, e quando tinha 99 anos, Deus foi lá, e está tudo bem, Abraão e tal. Mas quando a promessa do filho veio acontecer, Abraão tinha 100. Ou seja, 25 anos se passaram para que aquela promessa do filho viesse a acontecer na vida de Abraão, e Abraão ainda cometeu um erro antes da promessa. Cometeu falhas. Nós também, muitas vezes, somos assim. Quando a gente vai para o Senhor, quando a gente faz uma aliança com Deus, as coisas muitas vezes não vão acontecendo de repente, não. Por exemplo, um viciado não vai deixar da noite para o dia, como muitas pessoas querem, né? Vai para a igreja hoje aqui o cara que é viciado, a prostituta, o homossexual, seja lá quem for, aí a pessoa vê na igreja hoje, só uma questão para a gente fazer um contraste. Aí daqui a pouco a pessoa vê aquela pessoa que foi para a igreja não sendo santo como ele é, digamos assim, aí já é um motivo de crítica. Ei, foram tantos anos no mundo, então vai levar um tempo para aquela pessoa ser discipulada, ser tratada, desintoxicada, perder os hábitos do mundo, tem que ler Bíblia, tem que orar, tem que buscar a Deus, para aí sim você dizer, aquela pessoa agora é uma bênção, aquela pessoa agora realmente é uma pessoa que está buscando a Deus. Abraão foi assim, ele não fazendo coisas erradas, fumando, bebendo, essas coisas não, mas ele teve que passar por um processo, 100 anos. 100 anos. O homem já com 75 anos, recebeu uma palavra de Deus, mas decidiu criar um atalho que ele mesmo criou. Sara ofereceu a serva, mas quem trouxe a serva foi ele. Quem botou a serva no meio do lar foi ele. Quem recebeu ela como recompensa foi ele. Foi ele que criou os atalhos, foi ele que cometeu os erros. Mas Deus permaneceu ali, ó, discipulando Abraão, dizendo: Abraão, é com você. Enquanto eu não cumprir a promessa que eu tenho, o propósito que eu tenho com a sua vida, uma forma figurada de falar, eu não vou me aquietar, digamos assim. É verdade. E isso é tão interessante, eu digo, isso é tão poderoso. Se você fizer um paralelo da vida de Abraão no começo e a vida de Isaac no começo, você vai ver que Isaac ele toma algumas lições, né, que eu acredito que foi o próprio Abraão que ensinou a ele, que não cometeu os mesmos erros que Abraão cometeu, né? Como na relação, teve fome, não vai para o Egito, ora a Deus. Sim, sim. A esposa estéril, não pega a serva. Glória a Deus que Deus ele tem propósito aí, porque ele disse que eu vou ser pai de multidões, e você faz parte da promessa que Deus colocou na minha vida. Você faz parte. Isso é tão forte, cara. Eu estava aqui olhando agora para o Isaac, ele passou ali. Os nossos filhos fazem parte do nosso sacerdócio. Nossos filhos fazem parte da promessa, do chamado. Cara, não olha o teu filho como... Mulheres têm muito isso. A mulher, ela toma a filha, assim, um filho como uma posse e idolatra. A gente tem que amar o nosso filho, mas olhe eles como a extensão do nosso chamado, porque a gente vai ter que entregar os nossos filhos para o pai de novo. Olha o que Isaac aprende de Abraão, né? Isso é muito forte. Abraão teve os seus erros e teve as consequências, porque Deus nos livra da culpa, mas não nos livra da consequência. Sempre falo sobre isso. Errei. Pastor, eu errei. Amém, querido. Paga o preço que tem que ser pago e começa a construir de novo. Ah, eu fiz isso. Ah, cara, vai ter que passar pela consequência. Assim como Abraão passou pelas consequências. E a consequência foi o quê? Né? Foi o quê? Deitou com H. Verdade. Né? Deitou Gerou com H. um filho, né? Um descendente. Gerou um descendente. E aí as pessoas às vezes não conseguem entender que a gente sabe que hoje o islamismo, aquela parte árabe, tudo vem descendente de Ismael, né? Que foi um erro que Abraão cometeu, mas Deus disse para a serva também: olha, eu vou fazer dele também uma grande nação.
Não foi o Satanás que disse que ia ser uma grande nação. Ismael foi o próprio Deus que disse. Porque não tinha culpa, a criança não tinha culpa. Se tinha algum culpado nisso aí, é Abraão. Mas eu disse... Perdão, Rodrigo. Pode falar. Pode falar, filho. Quando a criança foi esquecida lá por Agar, não tinha mais o que comer lá no deserto lá, Deus foi para ela, pega o menino e volte. Pega o menino e volte. Ou seja, Deus tratando ali com a serva. A serva não foi atrás de Abraão. Não foi ela que disse, Abraão, eu quero ir contigo, me leva, não. Uhum. Foi Abraão que foi buscar. Você falou que Abraão, pai de multidões, e tem religiões, até o islamismo, você falou sobre o islamismo, fala sobre isso. Quando o Maomé, ele teve as primeiras revelações, né, que depois foi escrito ali o Alcorão, o que ele pregava era sobre isso. Uma das primeiras cidades que ele foi para Meca, lá na Arábia Saudita, e de Meca começou a expandir pelo mundo. E você vai ver que uma das primeiras cidades que Maomé começa a incitar as pessoas para tomar foi Jerusalém. Foi a cidade do judeu, porque ele disse assim, não, o primeiro filho foi Ismael, não foi Isaac. Né? A descendência, e é isso que eles pregam hoje. É isso, esse extremismo todo em relação a isso. E se você for estudar, Maomé, ele teve, da maioria da pregação do Alcorão, né? Eles também liam os Pentateucos, os 5 primeiros livros de Moisés. É o que eles consideram. Isso. Eles consideram. Ali, mas a interpretação deles qual é? Sobre... Não, a herança é conosco, entendeu? Vamos lá na nossa aliança, né? Vamos tomar posse daquilo. Irmãos, olha, fica tão bom o assunto, a gente poderia conversar mais aqui, mas vamos continuar com Abraão na próxima estudo. Tem muita coisa para falar de Abraão. A gente vai falar de Melquisedeque, nós vamos falar da promessa, né? Da marca que Deus deixou em Abraão, os altares que Abraão levantou, né? Sobre ali quando ele foi para o Carvalho de Manre, né? Quando ele começou a ver Sodoma, a intercessão de Abraão, a paternidade, quando Abraão começou a exercer paternidade, isso é muito importante para quem quer alinhar o sacerdócio, paternidade, isso é muito bom. Então, a gente vai continuar falando isso na próxima sexta-feira, e eu quero... Só para encerrar, pastor, quando Isaac, que é o filho da promessa, vai nascer... Quando Isaac vai ser concretizado na vida de Abraão e Sara, que a promessa era neles, né? Não era Ismael, apesar de ter sido o primogênito, mas a promessa era em Abraão e Sara. Então, quando Abraão e Sara realiza aquilo que Deus tinha colocado no coração dele, eles já eram velhos, cara. A barraquinha, eu costumo dizer, a barraquinha de Abraão tremeu nessa noite. Mas quando foi no nascimento, a Bíblia vai dizer o seguinte, ó. Teve um negócio ali, um fogo ali naquela barraca, naquela noite ali, viu, menino? Sara engravidou, deu um filho a Abraão em sua velhice. Olha só, isso aqui que eu acho top, ó. Eles eram velhos, mas olha o que a Bíblia vai dizer. Eles tiveram um filho na época fixada por Deus. Ou seja, foi no tempo de Deus. Meu irmão, tu pode estar aí engagar, mas quando Deus tem algo para a sua vida, não importa. Né? Deus disse, eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Essa promessa vai acontecer. Então, na data fixada, ou seja, no momento certo, da promessa aconteceu. Isso é muito forte, na época fixada por Deus. Muitas coisas a gente quer. Abraão queria isso. Abraão, quando ele com poxa, eu já estou velho. Deus me chamou com 75, eu já estou com 99. Como é que vai ser esse negócio? A minha mulher, além de ser velha, ela ainda não pode nem gerar. Não, tem que antecipar. Deus disse, vai ter que acontecer. É através de mim, é através de você, mas o propósito, a direção é de Deus.
Eu não preciso tomar coisas como atalho para que as coisas aconteçam, né? Ah, Deus me chamou para ser pastor. Eu tenho essa chama dentro de mim. Se eu tenho a chama, se eu tenho uma convicção, se eu tenho uma vocação, cara, não vai ser no meu tempo. Não adianta me precipitar, fazer as coisas acontecerem do meu jeito para que isso venha a acontecer. Se Deus disse no meu coração, eu pego isso aqui como base. Na época fixada por Deus, né? Na época fixada por Deus, vai acontecer. A promessa vai se realizar. Amém. Pastor. Encerrando na promessa, vamos começar na próxima terça-feira sobre a história de Abraão e a história de Abraão é marcada pelas promessas de Deus, né? Quero agradecer a todos que passaram, a todos que ficaram até aqui com a gente. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Eu quero orar por você. Amém. Quero orar por todos aqui. Amém. Primeira live de 2 pastores, né? Agora, o Rodrigo não. Amém. Ele não estava, né? Agora ele está, mas ele já era pastor. Agora ele só está estando, Amém. agora, né? Aí está, ele agora está pastor, né? Porque Amém. não é um Glória cargo, de Deus. é um chamado, né, Rodrigo? Muito feliz com isso. É verdade. Estava assim, maravilhando com a sua história de quando a gente iniciou e o que Deus está fazendo até hoje contigo, esse é poderoso, né? Um abraço aí para a Nara e para a sua família toda, tá bom, querido? Amém. Vamos orar? Obrigado, pastor, para você também. Vamos. Deus, nós agradecemos o Senhor por esse momento. Obrigado, Sim, Senhor. Deus. Mais um momento de estudo, mais um momento, Pai, da Tua palavra. Sim, Coisa Senhor. maravilhosa, Senhor. A gente poder aprender literalmente sobre a história de Abraão. E nessa história nós tirarmos algo para que nós não venhamos fazer o que é errado e fazer somente aquilo que o Senhor tem proposto para as nossas vidas, Pai. Sim, Senhor. Deus, eu peço que o Senhor abençoe cada um, que nesta noite, Senhor, possa o Senhor aparecer através de sonhos, que nesta noite o Senhor possa incomodar, para que possa se levantar. E assim, Senhor, meu Deus, ser abençoado pelo Senhor, Pai. Nós queremos abençoar todos, em nome do Senhor Jesus. Que todos sejam abençoado pelo teu Espírito, tenha uma boa noite de sono, protege as famílias, assim como o Senhor disse, Pai, que sobre Abraão todas as famílias serão abençoadas. Que essas bênçãos alcançam todas as famílias, todas as pessoas que estão representando a sua família aqui nessa noite. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, uma boa semana, um bom final de semana e um bom começo de semana, né? Hoje é o último dia da semana. Que o Senhor possa continuar lhe abençoando para a glória dele, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, queridos. Amém. Boa noite a todos, obrigado a todos. Também quero agradecer, viu, queridos? Tá? Até sexta-feira nós vamos continuar de novo falando sobre Abraão. Deus abençoe, querido. Amém. Na paz, pastor. Com Deus.